Então, a respeito de limites no infinito, nós podemos definir o limite no infinito. Aqui uma definição. Aquela mesma ideia intuitiva que a gente tem de antes, guys. O que vai significar limite de uma função quando x tende a infinito igual a L. O que significa? Significa, como a gente tem ideia de limite, que os valores dessa função se tornam tão próximo quanto nós imaginarmos desse tal L, para tomando x o quê? Isso aqui é o quê? X suficientemente grande. Então, f de x tende a L, vai se aproximando de L, se aproxima. E como a gente já comentou em algumas aulas, não é um se aproximar só de qualquer jeito. Que nem aquela história lá do Che e aquele mercado ao lado do Che. A gente comentou, acho que foi na aula online. Não é um só se tornar cada vez mais próximo, é um tão próximo quanto se imaginar. Então f de x pode se tornar tão próximo quanto se imaginar do L, pegando x o quê? Grande. Grande o quanto? Grande o suficiente. Se ela não estiver muito próximo do limite, você vai pegando x cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, de modo que a x se torna cada vez mais próxima do nosso limite. Nesse caso desse exemplo, o tal limite, o tal L era o 1. É do 1 que a nossa função vai se tornando cada vez mais próximo. Claro, aqui é uma tabela, entra aquela história da confiabilidade da tabela. Não, aqui foi para exemplificar, tá, guys? Mas esse limite vai ser 1 mesmo. A gente vai ver como faz o cálculo mais adiante de limites no infinito. Então essa tabela aqui não foi cálculo. É aquela mesma história, a tabela não é confiável. Foi apenas para termos uma noção. Analogamente, nós temos a noção de limite tendendo a menos infinito, que é tendendo a mais infinito, ou infinito, como queira. E nós temos também tendendo a menos infinito. Temos análogo. Tá? A mesma coisa para menos infinito, só que lá, no caso do x tendendo a menos infinito, o x é suficientemente grande, porém o que? No sentido negativo. A gente já comentou o que significa x ser grande no sentido negativo. Aí existem outras palavras, outros termos para indicar esse limite. A gente pode dizer o limite de f de x quando x tende a infinito. Essa aqui foi o que eu já pronunciei. A gente pode dizer quando x tende a infinito, quando x se torna infinito, quando x cresce ilimitadamente, quando x cresce indefinidamente. São as outras maneiras de se falar. É que às vezes a gente fala de outras maneiras. Fala x tende a infinito, x cresce indefinidamente. São umas maneiras de se falar. Aqui são outras maneiras de falar o limite. Ok? E guys, aqui nós vamos apresentar vários gráficos. Eu vou começar com esse aqui. Dessa situação em que o limite da nossa f de x, quando x tende a infinito, é igual a L. Então, e graficamente, como já comentei, para x tendendo a infinito, a gente está analisando o comportamento da função no extremo direito, ou seja, mais direita possível. E x tendendo a menos infinito é o que? No extremo esquerdo, tá? Está até errado esse infinito, no extremo esquerdo. Desses gráficos, temos 3 gráficos aqui para analisarmos x tendendo a mais infinito e aqui 2 para x tendendo a menos infinito. Perceba que para x tendendo a menos infinito, a minha análise é no extremo esquerdo do gráfico. Eu não estou nem aí para o lado direito aqui, ó. E aqui é o extremo direito porque eu estou interessado em x tendendo ao infinito. Olhando a x tendendo ao infinito, veja aqui, pegando o extremo direito, a gente vê que o gráfico vai se aproximando dessa linha, vai tendendo a essa linha. Essa linha, guys, ela cruza bem aqui no y igual a L. Por isso que a linha é chamada de y igual a L. Então aqui nós temos em que o nosso limite para x tendendo a infinito será igual a L. Todos esses vão ser L, tá, guys? Todos esses, para não ter que estar escrevendo novamente. Aqui mais uma vez, ó, aqui o gráfico vinha subindo, aqui o gráfico ele vem descendo, mas ainda tem a sua linha limite aqui. Ele vem descendo, mas tem sua linha limite, que é o L. Ele está se aproximando cada vez mais do L.
E aqui é uma situação um pouco diferente. Ele não está vindo subindo, nem está vindo descendo, ele está com uma oscilação. Mas perceba que mesmo essa oscilação, a linha L é uma linha limite. Por que é uma linha limite? Mesmo com essa oscilação, veja que a oscilação vai baixando. Ele está oscilando, mas está cada vez oscilando menos. Então, aqui nós percebemos que o gráfico está se aproximando da linha. Está se tornando cada vez mais próximo dessa linha limite, que é quanto ao L. Então ele sobe, ele baixa, ele sobe, ele baixa, mas ele está tendendo a L. A diferença entre o gráfico e a linha vai diminuindo. Aqui já tinha uma distância grande, ó, diminuiu, menor ainda, menor, menor. Então, só comparar essa distância lá para o começo anteriormente. Vai diminuindo a distância entre o gráfico e a linha. Então, essa linha que passa bem aqui no L, que é a linha Y igual a L, é uma linha limite. Então, nós ainda temos que nosso limite vai ser quanto? Vai ser L. Todas essas situações é um limite, eu estou olhando para o limite, lembrando o x tendendo a mais infinito. Por que mais infinito? Porque eu estou olhando no extremo direito. Analogamente, guys, a gente pode olhar para o extremo esquerdo. Aqui tem subindo, aqui tem descendo para o extremo esquerdo. Poderia ser oscilando, mas tanto aqui quanto aqui, o gráfico vai se aproximando dessa linha limite. Então, que é o L. Então, o limite vai continuar sendo L. E aí nós temos uma curiosidade, que é uma semelhança lá com o limite infinito que a gente viu. Lá no limite infinito, espera um pouquinho, pai. Lá no limite infinito, a gente tinha gráfico se aproximando de uma linha. Eu peguei amarelo, não sei se vocês vão ver. Gráfico se aproximando de uma linha. E lá a gente comentou que nessas situações, a gente chama essa linha de que? Assíntota. Lá eram assíntotas o quê? Todas verticais. Percebam que limites no infinito também geram assíntotas. Também eu tenho gráfico aproximando de uma linha, gráfico aproximando de uma linha, gráfico aproximando de uma linha, gráfico aproximando de uma linha e gráfico aproximando de uma linha. Todas essas situações eu tenho assíntota. Só que todas essas assíntotas, perceba que são o quê? Perceba que elas são horizontais. Elas são horizontais. Então, nessas questões de limite para x tendendo ao infinito ou menos infinito, nós também temos assíntotas, que são as chamadas assíntotas horizontais. E as equações das assíntotas horizontais, como nós já comentamos, são y igual a alguma coisa. Lá no limite infinito, essas linhas, um x era fixo, por exemplo, 3, aí a assíntota era x igual a 3. Aqui é o y que é fixo. Aqui nessa função, nós temos uma assíntota só, que é o y igual a 1. E aqui, essa assíntota é o y igual a L. Ok, guys? Então, esse vídeo foi específico explicando o quê? O conceito de limite, como é que se comporta graficamente essas funções relacionadas a esses limites, e a assíntota, que é quase a mesma situação daquela que a gente viu, só que agora são horizontais. E por que nós temos assíntotas? Devido a esse comportamento do gráfico que vai se aproximando de uma linha. Ok? Thanks.